Obrigado. Emoção, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, graça e paz. Eu já falei aqui na igreja que o André é um irmão mais novo que Deus me deu, mais de 30 anos. Moramos juntos aqui no Brasil, moramos juntos no seminário, a gente fazia seminário em Londres. Já pintamos muita parede de igreja, já quebramos muito tijolo. E confesso que eu estou emocionado, Delaine, André. A gente fica com o coração batendo forte porque eu falo que eu não nasci na igreja porque não era dia de culto. São 56 anos que, com a graça de Deus, com muita luta, muitos desafios, que a gente tem trilhado esse caminho e a gente tem procurado, André, Elaine, fazer o que vocês falaram hoje também em casa, ensinar, dar o caminho para que a jornada das crianças seja uma jornada de fé, de bênção e de graça. Eu costumo falar que amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e ainda assim gosta muito de você. Aqui um exemplo disso. Os familiares de todas as pessoas que já chegaram aqui, alguns irmãos queridos. Eu não podia deixar também de honrar. Cadê o seu Heron? Seu Heron, fique em pé um pouquinho, por favor. Uma salva de palmas para o seu Heron. Celebrou os 80 anos. Que Deus te abençoe, seu Heron. É um segundo pai. Vocês já viram o tamanho da mãozinha dele? Existe uma tribo que, várias vezes, né, André? Existe uma tribo na Bíblia que eles não falam dessa tribo, mas é a tribo dos irmãos da mão grande, dos atalaias. Que qualquer coisa já chegava, quantos conselhos ele já me deu. Dona Rúzia também, muito querida, a família toda. E grato a Deus por estar aqui. Eu costumo falar que aqui é a minha segunda casa. A gente tem contribuído na igreja, a cidade universitária, lá na USP. Pena que a distância é grande, não dá para a gente estar aqui, né, sempre com vocês, mas eu trago um abraço também da igreja. E quando o André me convidou para compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã, entre batismo, entre essa emoção de deixar as coisas que ficaram para trás, dizer sim para um novo caminhar, para uma nova proposta de vida. Eu estava estudando algumas coisas e eu queria que você acompanhasse comigo lá em João 3, de 1 a 7. João 3, de 1 a 7. Um texto bastante conhecido, perdão. João 3, 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu, líder religioso, chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Certa noite ele veio a Jesus e disse: Mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Nicodemos, eu te digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Te digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Um dos maiores conflitos que nós passamos aqui, como seres humanos,
é que existem muitas questões na nossa vida do passado. Paulo Solonca, o pastor Paulo Solonca, nos seus livros, ele conta isso, que a gente tem um dilema com questões do nosso passado. Muitas coisas a gente não está resolvido. Criamos um outro dilema, que é o extremo com as ansiedades e preocupações com o que há de vir no futuro. E a gente não consegue desatar um monte de nó que nós vivemos no presente. Últimos 2 anos, dúvidas, inseguranças, incertezas. O que vai ser, como vai ser, o que está acontecendo, por que está acontecendo. E nós vivemos essa calada da noite. Como Nicodemos, na calada da noite ele procura Jesus, cheio de dúvida. E uma das coisas que me agrada na vida é o fato de que nós somos seres dinâmicos. Nós não somos estáticos. Ao longo da vida a gente passa por diversas mudanças. E é bom porque ao longo da vida a gente vai se transformando. Faz parte da vida do ser humano passar por mudanças. Tudo flui, tudo passa e tudo vem por uma constante transformação. Porém, entender a vida nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. A gente precisa amadurecer, entender que existem outros caminhos, existem outras possibilidades que podem ser até melhores que as nossas que a gente está vivendo. Existem outras ideias, existem outras maneiras de viver, além dessa que a gente vive. E o maior desafio é eu me permitir essa beleza da mudança. Eu olhar para a minha vida e falar, existe necessidade de mudança. Eu preciso ter humildade e colocar aqueles meus argumentos que eu falo, não, é isso que eu creio, é isso que eu sou, é isso que eu herdei. E a gente tem que ter humildade de colocar esses argumentos no chão e dizer, eu acho que o que você está falando, o que eu estou lendo faz sentido e eu preciso mudar isso. Existe muita beleza fora do meu quintal, fora do meu quadrado, fora daquilo que eu penso. Mudar é nosso, é do ser humano. Algumas mudanças são naturais e automáticas. O corpo muda, o cabelo muda, as ideias mudam, mas a gente sabe que algumas mudanças pegam pesado na gente, é difícil. É muito difícil. E a gente precisa tomar uma decisão. E as grandes mudanças na nossa vida acontecem a partir de uma decisão. Mudanças acontecem a partir de um olhar sincero para a minha própria vida. Muito sincero. Pode ser dentro do meu quarto, pode ser dentro do meu carro, pode ser dentro de um consultório, dentro de um gabinete pastoral. Eu tenho que ser maduro para analisar minha própria história com franqueza, com transparência e dizer, acho que isso não está legal. Um olhar profundo de como eu tenho conduzido a minha vida, que rumo eu tenho tomado, quais as decisões eu preciso tomar. Eu não sei se eu já compartilhei aqui em alguma outra mensagem, mas muitas vezes a gente vive a síndrome de Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Às vezes a gente acostuma porque eu sou sempre assim, porque eu nasci assim, porque eu vivi assim, porque eu vou ser sempre assim. E porque eu não mudo de ideia, eu não mudo de rota. E porque eu não mudo de rota, a vida se torna um fardo, algo extremamente monótono e chato. Há mudanças que geram oportunidades, mas há comportamentos que geram cárceres, prisões. Admitir que eu preciso mudar não é um problema, é uma virtude.
Eu estava num domingo desses na igreja, e aí terminou, o culto estava terminando e as crianças vão chegando. E aí, na aula do Davi, meu filho menor de 7 anos, ele veio correndo e trouxe um bilhetinho para mim. E aí, ele me entregou e está escrito: seja corajoso. Eu falei, opa. Aí veio um amiguinho dele, lotado de papelzinho, e o moleque ficou assim: para quem eu dou, para quem eu dou. E eu, ai não, ele não. Aí ele veio e me entregou: tó, tio, tenha coragem. O culto nem terminou. O culto nem terminou. Certo dia eu estava em casa, a gente não tinha filho, a Ana chegou triste, chorando. Eu falei, o que foi? A Ana, nós temos coisas em comum, eu e o pastor André. Nós somos casados com 2 personal trainers. Por isso que nós temos essa boa forma, né, André? O André é assim, a Delaine é assim, a Ana, o Binho é assim, a Ana é assim. A Laura é assim, a Sofia é assim. É muito legal. E a Ana, ela dava aula de gestante num hospital Santa Joana, num departamento de hidroginástica. Ela dava hidro para gestantes. Trabalho lindo. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, os donos do hospital decidiram derrubar o departamento de hidroginástica para fazer um prédio, para ter mais vagas, mais leitos de maternidade. E ela estava muito mal. E aí, filho de assembleano, já sabe, né? Peguei a mão dela, levei para o banheiro, abri a torneira do lavatório, virei ela, abaixei a calça dela e comecei a jogar água no bumbum dela. Falou, o que é isso? Falei, é isso aí. A vida é isso, filha. Quando a água bate no bumbum, você tem que fazer o quê? Sai nadando, bate a perna, tenha coragem. Novos desafios, novo rumo, novo caminhar. Ah, mas eu não sei como vai ser. Tenha coragem. Seja corajoso. Coragem para mudar, coragem para analisar, coragem para sentar e falar, isso não está legal. Não é sublimar, reprimir ou negar, é questionar. Ter coragem para sair da nossa zona de conforto. Ter coragem é acreditar que é possível recomeçar, mesmo após uma ruína, mesmo após um luto, mesmo após uma separação de qualquer extensão que ela seja, mesmo após uma perda, mesmo após uma falência, mesmo após uma decepção, mesmo após uma traição, mesmo após o que quer que tenha acontecido na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, dói, mas é possível recomeçar. E nesse texto, na calada da noite, um homem procura Jesus porque ele tem sede de respostas, porque ele está ansioso por algo novo, porque aquilo que ele está vivendo e está acreditando já não faz mais sentido na vida dele. Por que ele busca Jesus na calada da noite? Porque ele era um líder religioso, um dos líderes dos fariseus, e ele, se fosse descoberto, porque os fariseus odiavam Jesus, e ele falou, se eu for descoberto, então gerou uma insegurança, gerou um medo. E quantas vezes a gente não vive numa calada da noite? No sentido figurado. Quantas vezes a gente recebe uma notícia pelo telefone, um diagnóstico, ou alguma coisa que isso se torna uma calada da noite, e a gente fala, meu Deus, que escuridão que eu vou ter que passar. Senhor, eu estou cheio de dúvidas, eu estou cheio de perguntas, eu estou cheio de insegurança, e essa noite vai ser longa. E aí Nicodemos procura Jesus, e ele está meio que encantado com Jesus, porque ele fala assim, Senhor, ninguém faz as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus. E ele fala, Rabi, mestre, eu estou me submetendo ao seu senhorio, eu quero saber de você. Eu quero viver esse reino de Deus, eu quero viver uma novidade, eu quero ter respostas para a minha vida. Me diz o que eu preciso fazer.
O que eu preciso fazer para que essa noite, esse monte de anseio, esse cansaço dos dogmas, dos ritos, que às vezes eu nem entendo por quê. Por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer para ter a vida eterna, para ter algo novo? Jesus olha para ele e fala: como é que você está, Nicodemo? Quanto tempo você está procurando isso, Nicodemo? Senta aqui, deixa eu te falar. Você precisa de algo novo. Você precisa nascer de novo. Como assim, Jesus? Nascer de novo? Pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Nicodemos estava na faixa do humano, do natural, do biológico. As suas tradições, os seus ritos não deixavam que ele pensasse além disso. Jesus vem na contramão, nesse encontro das duas realidades entre o humano e o sagrado, e Jesus vai direto ao ponto no campo espiritual, e Jesus fala: você precisa mudar a sua mente. Nicodemos, você precisa ter coragem de colocar as velhas ideias e conceitos no chão e nascer para uma nova realidade. Em outras palavras, você precisa transformar a sua renovação da sua mente. Nicodemos, você não precisa ser doutor de tudo, você não precisa ser esse cara que você se exige tanto, você é rigoroso. Você não precisa ter todas as respostas, porque a vida é uma caminhada, é uma jornada. E ao longo dessa jornada, você vai conhecendo e crescendo. Nicodemos, nascer de novo é se render, é se desarmar e colocar esses velhos argumentos no chão. E aí tem a reação de Nicodemos, porque a gente não sabe ao certo como a gente age às vezes. Se Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando e pensou: essa proposta de Jesus vai mexer com toda a minha vida, eu acho que eu não estou preparado para essa mudança. Ou ele quis dar uma de: mas Senhor, como que isso pode acontecer? As coisas que a gente vê como impossíveis, a gente tem como uma muleta, né? Não, isso é tão difícil para mim que eu não consigo mudar. Ah, isso tudo vai mexer com a minha família, vai mexer no meu trabalho, vai mexer nos meus relacionamentos, vai mexer de quem eu sou, vai mexer no rumo que eu estou tomando. Eu não sei se eu quero mudar, eu não sei se eu estou preparado. Às vezes esse desafio, entre aspas, impossível, acaba tendo vantagens para a gente. Porque a gente se esconde atrás daquilo que a gente acha que é impossível e que nunca vai acontecer. E a vida passa 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40, e eu estou dentro do: é impossível. Não, não vai acontecer. E o bonito de viver o reino de Deus, que é um reino, não é um reino de impossibilidades. O reino de Deus é um reino de coisas simples. São fáceis? Não. Não são fáceis, mas são simples. Por que são simples? Porque é acessível a qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa que queira abraçar essa nova verdade. É possível o reino de Deus acontecer no meu coração? É possível. É possível viver uma nova vida? É possível. É possível deixar de lado os meus dogmas, ritos, tradições. Ah, porque eu sou filho de italiano, eu sou assim. Ah, porque meu pai era assim, meu avô era assado. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que tinha uma avó que fazia um pão que todo mundo gostava, só que ela era um peixe que ela fazia, ela botava na assadeira e fazia em 2 assadeiras. O peixe de um lado sem cabeça e a cabeça na outra assadeira. E os filhos foram crescendo: eu quero o peixe sem cabeça, o pão peixe sem cabeça, e os netos. Aí um dia uma neta: vó, mas me ensina a fazer o peixe sem cabeça. Mas por que, filha, você quer um peixe sem cabeça?
Não, porque você sempre fez o peixe sem cabeça. Eu falei, não, eu fiz sempre o peixe sem cabeça, porque eu não tinha uma assadeira grande para botar o peixe numa assadeira só. Porque a minha avó fazia, o meu pai fazia, eu fazia. Eu faço, e meu filho vai fazer. A gente se esconde através de tradições familiares. A gente se esconde através de tradições religiosas, de ritos, de regras. Eu estava conversando aqui hoje de manhã, com o irmão, eu falei, olha, eu nasci na Assembleia de Deus. Aos 17 anos, eu fui para a igreja metodista, mas com 15 eu me batizei, 14 ou 15 anos. E era uma igreja enorme, e era uma sede, e tinha, as congregações vinham para todo mundo se batizar. Eram umas 200, 300 pessoas no batismo. E a banda tocando, e a gente em pé, seguindo. E as irmãs primeiro, obviamente, era um tanque batismal, não era uma banheira, era um tanque. Descia a escada, um pastor de um lado, do outro, duas irmãs, amém, amém, duas irmãs, amém, amém. Quando chegava nos homens, e chegou na minha vez, eu devia ser número 150. Quando eu levantei, eu estava com uma peruca, né? De tanto cabelo. Mas uma coisa que eu falei para o irmão, eu falei, irmão, hoje de manhã meu coração fica aquecido quando eu vejo. Porque foi lá que eu disse, eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova vida. Mesmo que essa vida comece com muito cabelo na sua frente, você não enxergue nada, mas começa. Começa. Às vezes a gente não muda porque a gente está preso a relacionamentos que são tóxicos. Que nos fazem mal. Amizades, ou no trabalho, vizinhança. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter isso como desculpas na nossa vida para não mudar. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em grego tem uma palavra, metanoia, metanous, que meta quer dizer o que vai além, o que está além. E nous, noia, tanto a mente quanto o pensamento. Em outras palavras, Nicodemos, senta aqui, meu filho, deixa eu te falar, você precisa ir além. Você precisa pensar além. Você precisa ir um pouco mais, tanto no seu pensamento quanto nas suas ideias. Nicodemos, você precisa nascer por uma nova compreensão da realidade. Sua forma de enxergar aquilo que está além da sua vida, do seu cotidiano, das suas tradições e da sua rigidez. Você precisa nascer da água e dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo. Eis que tudo se fez novo. Aqui, Senhor, eu estou enterrando um ciclo da minha vida. Aqui, Senhor, eu estou encerrando um ciclo da minha vida. E estou partindo para uma mudança de atitude que começa aqui, que passa por aqui. A gente não canta? Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, nascer do Espírito. Para que Deus controle o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Mas se eu não estiver aberto para que o reino venha na minha vida, eu vou ficar passando 50 anos, 60 anos na igreja, sentado. É possível passar 56 anos, 60 anos, 70 anos na igreja e não conhecer o reino de Deus? É possível. É possível. Nicodemos, você está ligado a um cordão umbilical humano. Esse cordão está te trazendo um alimento que não é o alimento espiritual. Você está suprindo a sua vida, você está suprindo a sua mente, você está suprindo o seu coração com coisas que são terrenas. Nicodemos, eu acho que é hora de você cortar esse cordão e ser ligado a um novo cordão, com permissão, né, do sentido figurado. Licença poética.
Nicodemos, você precisa ser suprido por um outro tipo de alimento. O que vem do meu trono. Nicodemos, é você acreditar que o jeito que está hoje não tem que ficar amanhã. Irmãos, a calada da noite de Nicodemos leva ele a pensar uma série de coisas e ele sai de cena. Nicodemos sai de cena com tudo aquilo que ele conversou com Jesus. Nas nossas caladas de noite, a pergunta que eu preciso fazer hoje para todos nós que estamos aqui: como é que nós vamos sair dessa cena hoje? Porque o novo nascimento é quando eu decido, sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Só que a gente acha que é num evento, num culto e tudo está resolvido. Não. A gente precisa nascer para novas ideias. A gente precisa nascer para aquilo que Deus está querendo colocar, o novo de Deus. As coisas que se renovam a cada manhã. É o novo de Deus que se renova. Novas ideias, novo olhar, novo comportamento, nova atitude, novo linguajar, nova forma, novo lugar. Há uns tempos atrás, eu fui num evento e encontrei com um jovem que participou da nossa igreja. E ele estava assim, de fogo. E aí ele abraçado um amigo, aí chamou o pai dele: pai, vem cá conhecer o Binho, pai. Ô pai, lembra, Binho, você que me batizou. Eu falei: você está certo, fui eu mesmo. Porque se tivesse sido o Espírito Santo, você não estava desse jeito. Espírito Santo de Deus, vem controlar o meu viver. Vem dirigir o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. A gente desiste muito fácil. A gente desiste muito fácil, a gente não tem coragem. Uma vez um pastor, e nós éramos da igreja dele, ele falou o seguinte: não tenha medo de fazer aquilo que é certo, e nem de suas consequências. Se alguma coisa está me impedindo, eu tenho que ter coragem. Eu estou com sede. Aonde eu estou buscando água? Deixa eu te perguntar a última coisa. Você existe ou você vive? Um amigo meu disse que foi fazer um velório, e quando ele estava saindo com a esposa dele, eles passaram pelos jazigos, e estava escrito num túmulo: fulano de tal, morreu de tanto viver. Algumas pessoas passam a vida existindo, outras sabem como viver. E não é questão de dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro. A questão é viver. Aonde eu busco a água da vida, aonde eu busco o dom da vida, aonde eu me alimento, qual é a fonte, aonde eu procuro nas caladas da noite da minha vida, onde eu estou inseguro, onde eu não sei o que fazer, eu pego na mão da minha mulher e falo: e agora? Aonde eu procuro esse, Senhor, o que eu preciso fazer para que isso renasça na minha vida? Eu vou chamar o pessoal do louvor, com permissão do André. A calada da noite tem o poder, ou pode nos revelar, não só as nossas inquietações, mas também a escuridão do nosso coração, o temor, o medo, a insegurança. E uma coisa que hoje é grande: o vazio existencial. Por que eu existo? Mais um dia, o pensador inglês do século XIX, ele falou uma vez, ele falou assim: olha, é verdade, a vida é bem curta, mas ela não precisa ser pequena. É verdade, a vida pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena. Esse vazio existencial nos leva muitas vezes a viver uma vida pequena.
E quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa ter uma compreensão de que nascer de novo é hoje você nasce para essas coisas que vão te abençoar. Amanhã tem outros desafios. Nasça de novo para esses novos desafios. Não é um culto só, Nicodemos. Não é só eu aceito e tudo vai ser resolvido. São desafios que a gente passa. Desafios no casamento, desafios no trabalho, desafios na vizinhança, desafios na igreja, desafios com você mesmo, com a natureza que todo dia às vezes nos aperta. É nascer de novo. Nascer de novo para um novo rumo, para uma nova ideia, para um novo coração. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você, enquanto nós cantamos essa música, esse hino, você olhasse para você. Um convite nosso para que você olhe para a sua vida. E você fecha os seus olhos e fala com Deus: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se tem alguma coisa impedindo a minha vida de crescer. Senhor, vê se existe algum conceito rígido que não está me levando a lugar nenhum, é só uma tradição mesmo. Mas Senhor, renova, vivifica coisas que talvez estejam mortas. Senhor, renova, Senhor, coisas que estão há muito tempo que eu nem lembro mais, que são tão importantes na minha vida, no meu casamento, na minha família. Vamos cantar?